Nós temos que formar os jovens. O jovem tem que debater entre eles o tema violência doméstica. Sim. Porque no futuro, quem são os agressores ou os não agressores ou as vítimas e as não vítimas? São esses adolescentes. Cada caso é um caso, né? Muita gente fala isso, às vezes até querendo justificar um lado ou outro, mas assim, nada justifica a violência. Essas ideias, esse trabalho tem que ser valorizado. A gente precisa do setor público para que a gente possa cada vez estar trabalhando para que a gente diminua essa violência contra a mulher que a gente vive. A geografia é uma ciência da vida. Te ensina a enxergar a vida, a se perceber no espaço, né? Saber porque a vida é assim. Olá pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. E hoje temos uma convidada muito especial, uma batalhadora que superou muitas dificuldades na sua vida e hoje está aqui para contar um pouco da sua história. Eu estou aqui com meu amigo Fábio Gabriel. Estou aqui com o Vitor Mesquita, um podcast para mim é super especial esse podcast de hoje. A doutora Jane Klebia, bem-vinda ao podcast Lamparina Podcast, uma filha de nordestinos, contar um pouco da sua história de filha de nordestino, abandono de lar, logo no início da sua vida aí, vamos dizer, né? Histórias de superação, passando em mais de 10 concursos, chegando até a segurança pública, né? Como servidora pública, logo em seguida entrando para a segurança pública e aí tornando-se delegada, conhecida aqui na região, no Paranoá principalmente, o trabalho que foi feito junto das mulheres do Paranoá e agora deputada distrital. É uma honra estar aqui entrevistando a senhora. Para mim é um prazer enorme, até sabendo da pegada aí do podcast, né, que é trazer o lado humano das pessoas, para inspirar outras pessoas que tenham passado pelas mesmas dificuldades que nós, ou que passam por alguma espécie de dificuldade, mas se inspira e fala, ó, é possível superar. E aí, quando você começa falando que passei por muita dificuldade na vida, quando eu conto a minha trajetória, eu sempre passo por essa história de dificuldade, mas não para me vitimizar. Pelo contrário, é para dizer que apesar da dificuldade extrema, a gente conseguiu dar a volta, superar e conseguir alcançar o que todo mundo sonha, que é a estabilidade financeira, é o emprego, é criar os filhos, não se envolver com a criminalidade. Mas, ao final, é assim, dizer, eu consegui me realizar na vida com muita dificuldade, com muito esforço, e que isso sirva de inspiração para outros. E é importante que nessa história toda, quando eu conto da minha história de vida, aí, Deus tem um papel muito importante. Minha mãe evangélica, batista, nos criou na igreja. E quando ela pensava em desistir, quando ela achava que não ia aguentar, ela pedia muito a Deus, sempre foi muito fervorosa e tal. E essa fé em Deus nos colocou no trilho, nos ajudou ali a ter resiliência, ter paciência, esperar que as coisas acontecessem. Mas fazendo sempre a nossa parte, porque o dever de casa. Né? O dever de casa, que é estudar. Que é estudar. E a educação, para ela, era muito importante. Então, ela dizia que se tivesse um legado que ela podia nos entregar, era a questão da educação. E não era formada, né, assim, nível superior, pelo contrário, tinha só as séries iniciais, mas já adulta, com filhos, foi estudar. Terminou o 2º grau, aí conseguiu um emprego a partir daí e nos ensinou, nos incentivou. Quando eu falo nos incentivou, a mim e a meu irmão. Tem um irmão que é um pouco mais de 2 anos mais velho que eu, e ela nos manteve na escola ali o tempo todo, e sempre com esse incentivo realmente fez a diferença na nossa vida. Escola pública. E hoje estou aqui, delegada de polícia, mas alguém que nasci em Sobradinho, mas meus pais são baianos. Então eles vieram da Bahia ali, início de Brasília. 1960. 1960. Né? Pioneiros de verdade. E vieram à busca de emprego. Só que o sonho da construção de Brasília, quando chegou aqui, era tudo muito inóspito, né? Não tinha moradia, não tinha emprego, só tinha emprego na construção civil. Sim. E meu pai era da construção civil. E para ela, que era mulher, não tinha muitas oportunidades. E em pouco tempo de casada, ali próximo dos 3 anos de casado, já tinha o primeiro filho, que tinha 2 anos, e eu tinha 3 meses de idade. Aí ele resolve ir buscar oportunidades em São Paulo, que também era outro lugar de atração, né, de nordestinos, tal, capital. E ele vai para São Paulo e por lá fica e não retorna para resgatar minha mãe e a mim e meu irmão, e ela ficou aqui. Toda dificuldade.
tinha casa para morar, não tinha emprego, não tinha formação. Os pais a convidaram para retornar para a Bahia. Ela disse que não, já que ela tinha feito a escolha por se casar e mudar, sair de casa, ela ia continuar criando os filhos. Trouxe uma irmã mais novinha, uma adolescente, para cuidar de mim e do meu irmão, e foi a luta. Costureira, doméstica, cozinheira, e foi estudando. E logo, ali alguns anos, ela consegue o primeiro emprego de auxiliar de enfermagem, um emprego formal. Aí nossa vida deu uma equilibrada, deu uma melhorada, aí consegui um lote, aí foi construindo devagar, levou muitos anos. Eu me recordo que eu cresci junto com a construção dessa casa. Quando ficou pronta, acho que eu já era adulta. É interessante, né, doutora Jane? Vamos dizer assim, uma grande quantidade de brasileiros tem exatamente essa história, né? Exatamente essa história, né? E essa é uma história de superação, né? É muito importante a gente ver a improvável, né? A improvável. Eu considero muito improvável. Aí quando eu falo dessa história de ser improvável, por quê? Na minha rua lá, todo mundo, né? Pobre, morava com dificuldade, barraco e tal. E você acaba criando ali laços com essas pessoas na sua rua. Aí, muito depois, aí termino o 2º grau, me tornei auxiliar de enfermagem como minha mãe, que ela dizia que a gente tinha que ter uma formação para sobreviver. Aí colocou a mim e meu irmão para fazer enfermagem. Tanto é que nós somos 3 auxiliares de enfermagem, né? Que hoje chama-se técnico de enfermagem. E aquilo ali realmente... Sua mãe era? E isso para nós foi sustentação, né? Um emprego firme ali no Estado. Então deu aquela estabilidade para a gente. Aí lá, pulando um pouquinho dessa história, depois eu volto nela. Sim. Já no final... ali na minha rua, todo mundo teve exatamente as mesmas oportunidades. Pobre, morou com dificuldade, né? Vivemos em alguma época da nossa vida de ajuda do governo, né? As ajudas antigamente não eram como hoje, que são em dinheiro, era in natura mesmo. Eles davam era leite em pó, fubá de milho, aveia, você ia no albergue lá, recebia aquilo tudo, fazia mingau e ia se virando com aquilo. Mas, passado muito tempo, essas pessoas, eu conto a história da minha rua, eu conto, mas não de forma positiva, de forma muito negativa. O meu vizinho, um confrontante, assim, muro com muro da minha casa. Os pais dele vieram da Bahia como minha mãe, eram amigos, e ele cresceu com a gente. Mas logo, em pouco tempo, morreu o pai, depois morre a mãe. E minha mãe, como era amiga da mãe dele, o acolheu em nossa casa. Mas ela dizia o seguinte, aqui, meus filhos têm uma regra, tem que ir para a igreja, tem que estudar, não anda na rua, não se envolve com ninguém errado, tal. E ele, acolhido ali em casa, começou a andar com os meninos da rua que não queriam muita coisa com dobrado, não queria estudar, não queria trabalhar. Minha mãe arrumou um emprego para ele, da época, era Caixa Econômica. Aliás, não, Bradesco, para fazer um estágio no Bradesco. Aí os vizinhos falaram assim, fulano, não vou dizer o nome porque ele está vivo ainda, fulano, larga essa Caixa Econômica, se tu largar, desculpa, o Bradesco, se tu largar, tu recebe uma indenização quando você sai do emprego e tal. E aí, olha que maluquice, adolescente ali, aí ele vai e pede conta do Bradesco lá para receber, segundo eles, uma indenização ali. Tá? Aí a mãe falou, aqui tem que trabalhar, estudar, não quer trabalhar, não quer estudar, não pode. Aí ele se muda para a casa do vizinho. Já tinha perdido os pais e aí agora perde o esteio, que é minha mãe. Foi para casa desses vizinhos. Em pouco tempo, se envolveu com crime, tráfico de drogas, homicídio. E uma vez, eu visitando minha mãe, aí passaram-se muitos anos, né? Ele totalmente envolvido com crime. Ele numa fuga da polícia, eu saindo da casa da minha mãe, eu cruzo com ele vindo, correndo, com arma na mão. Tipo assim, cena de filme, ele correndo com a arma na mão e a polícia perseguindo ele. Aí, como era bem na curva, minha mãe morava bem numa esquininha, eu tava com a marcha do carro muito lenta. Ele abre a porta do meu carro, do passageiro, e falou assim, corre. Entra no carro e mandou eu correr. Eu falei, você tá louco? Desce do meu carro. Desse jeito, e ele armado. E eu desço do meu carro. E aí ele desce do carro e continua correndo. Aí em seguida eu vejo o carro da polícia e estava sendo perseguido naquela hora. Olha como é que a vida cria essas situações. Sim. Passado muito tempo, eu só acompanhava de longe, sabendo que ele tinha sido preso, homicida, tráfico de drogas e tal. Aí ele é preso e foge da Papuda, aqui em Brasília, e foi para São Paulo. Em São Paulo, ele pratica outros roubos, aí ele foge de São Paulo e volta a Brasília. Quando ele chega a Brasília, ele manda uns amigos me procurar, dizendo que queria se entregar para mim.
o mundo já tinha dado muitas voltas, que eu falo que o mundo dá volta não, capota, né? Capota. E hoje eu era delegada de polícia. E aí ele disse que quer se entregar para mim. Aí eu falei, manda ele se entregar lá onde ele fugiu. Ele não sabe onde que foi, lá na Papuda? Não, doutora, porque ele tem medo de retaliação, tem medo de apanhar, tem medo disso, medo daquilo. Falei, então tá, pode mandar ele me procurar na delegacia. Eu era delegada-chefe lá no Paranoá já. Aí ele chega lá no Paranoá, aí os policiais, normalmente quando alguém chega no balcão, quer falar com o delegado-chefe, eles fazem uma pesquisinha básica ali, né, do nome e tal, para saber da procedência. Quando eles pegam o nome dele e pesquisam, aí os caras já ficaram babando, né? Foram lá na minha sala, doutora, tem um cara aí que tem 5 mandados de prisão em aberto. Nem sabendo quem era. E quer falar com você. Aí eu falei, não, para ficar tranquilo, eu sei quem é. Aí pode deixar ele esperando que eu vou falar com ele. Aí ele vem, senta na minha frente, a gente tem uma longa conversa, tal, fala de vida, porque a gente tinha uma vida, na verdade, lá na infância, que foi incomum, a gente conviveu ali, viveu, o vizinho chegou até a morar na minha casa. E aí ele conta que queria se entregar para pagar o que devia, porque ele já tinha se casado, tinha filhos, e o filho dele já estava na criminalidade. Olha aí. Então ele não queria que o filho seguisse aquele caminho, então ele precisava se entregar. Aí eu faço o recolhimento dele, aí para mim isso foi muito simbólico. Alguém que teve a mesma oportunidade que eu, as mesmas escolas, conviveu na mesma rua, não podia alegar que não teve oportunidade, porque teve. Teve emprego, podia estudar, e eu fiz a opção pelo mundo do crime. E acabou pagando, né? Uma opção mais fácil, né? Mais fácil, mas que foi muito, né? Não tem almoço grátis. Não então ele estava pagando, ao final da vida, pagando o preço do que ele assumiu a vida inteira. E aí, hoje, eu reencontro ele, depois disso, pagou a pena dele, fui reencontrá-lo em um abrigo. Eu já era administradora da minha cidade e fui visitar um projeto social. Quando eu chego no projeto social, quem eu encontro? Ele. Lá no projeto, faltando muitos dentes, machucado, tal. Não tinha mais nada, ele tinha perdido absolutamente todas as referências, tudo. Família, os filhos, esposa, tudo estava lá naquele abrigamento. Mas são escolhas que a gente faz na vida, né? Às vezes não é tão fácil, né? Não. Aí eu vou contando. Eu tenho várias histórias assim na minha rua, muito impressionante. Aí o nosso vizinho, esse era o confrontante. Aí passa um lote, o lote seguinte. Quando eu fui administradora, meu amigo vizinho se conhecia pelo nome. Eu era administradora da cidade e eu empregando ele como reeducando da FUNAP. Traficante, foi preso 3 vezes, já estava com tinha mais de 20 anos de prisão e foi me procurar, doutora, eu sou seu vizinho, não sei o quê, e eu reconheci. E sou reeducando, precisava muito de uma oportunidade e tal. E eu acabei colocando ele como reeducando da FUNAP lá para trabalhar na administração, prestando aquele serviço que os reeducandos prestam. Então, eu conto algumas histórias assim para dizer, todos nós crescemos, nossos pais eram amigos, mas minha mãe era rígida, não podia sair, não trazer nada errado para casa, tinha que estudar, tinha que trilhar ali com uma mão muito firme, trilhar aquele caminho. E foi possível. E nós superamos as dificuldades e hoje meu irmão é da enfermagem ainda, está se aposentando agora na enfermagem. Eu, depois da enfermagem muito nova, ali já aos 18 anos, eu termino a enfermagem, começo a trabalhar, fui colega da minha mãe trabalhava na maternidade do Hospital de Sobradinho e eu trabalhando na pediatria do Hospital de Sobradinho. Sim. Nós íamos juntas para o trabalho, éramos colegas de trabalho ali. Aí, quando eu estava na enfermagem, eu me bacharelei em geografia e aí eu venho professora. Aí... Tem uma história, né, que eu estava buscando um curso mais fácil, né? Aí foi e buscou a geografia, né? Mas logo em seguida... Fala que a pobreza é a baixa autoestima, né? Nada contra os geógrafos, viu? Isso, não. E eu vou fazer a ressalva, vou logo fazer a ressalva. Eu tenho minhas 2 tias foram formadas em geografia. Mas quando eu escolhi, eu era muito nova, tinha acabado de terminar o 2º grau, aos 17 anos, né? Aí, em seguida, enfermagem, e aí tem que escolher um curso. Aí eu tinha uma baixa autoestima, eu falei assim, gente, qual será a disciplina que ninguém gosta? E eu não gostava da geografia, eu falei, provavelmente a geografia. Vou escolher que deve ser bem facinho de passar. Passo, vou pro CEUB fazer geografia. E muito... Eu colega da minha mãe e tal. Ela fez geografia no CEUB. Eu fiz geografia no CEUB de 83 a 87. Eu acho que Então, olha, talvez tenhamos sido colegas, né? Mas em muito pouco tempo, 2 semestres ali, eu já estava absolutamente apaixonada pela geografia.
e descobri que a geografia não é nada daquela geografia que a gente via na Sim. escola ali, de metamórfico, sedimentar, de rocha, decorar nome de país, nada disso. A geografia é uma ciência da vida. Te ensina a enxergar a vida, a se perceber no espaço, né? Saber porque que a vida é assim. Então, a geografia é a ciência que explica a vida, explica o mundo. E me apaixonei pela geografia, me apaixonei a ponto de ser assim, uma muito boa professora de geografia. Hoje eu tenho um líder comunitário em Sobradinho, ele é bacharel em geografia. Aí ele tem, inclusive, tatuado um globo na pele, um globo terrestre, e ele fala assim, doutora, eu sou professor de geografia por sua causa. Quando você deu aula de geografia, eu me apaixonei tanto pela geografia, da maneira que você ensinava, que eu me tornei professor de geografia. Então, eu tenho essas histórias aí, assim, transformando vidas, né? para me redimir, né? Que a geografia não era aquilo que eu pensava. Existe uma geografia muito, que é a parte de geografia humana, né? Tem a econômica, mas tem a parte de geografia humana que nos ensina a pensar a vida e conseguir fazer história a partir da geografia também. E aí, saio da saúde, vou para educação, lecionei geografia, morava em Sobradinho no início, dava aula na Samambaia, aí eu passei um perrengue também, que eu pegava pelo menos 5 conduções, não tinha carro e tal, dava aula às 7h30 da manhã na Samambaia, morando em Sobradinho. Ônibus, madrugada, marmitinha. 3, 4, 5 ônibus por dia. 5. Rodoviária, plano piloto, Samambaia. Saí da Samambaia, dar aula em Taguatinga, depois de Taguatinga, rodoviária e para casa de novo. Isso durante algum tempo. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, que é muito difícil. Já tinha filhos pequenos. E aí eu consigo uma remoção. Tem um concurso de remoção, que você vai mudando de cidade. Sim. Aí vim para o Canas, a Norte, e depois para Sobradinho, para Fercal. E por último em Sobradinho. Aí quando eu estava morando em Sobradinho, trabalhando em Sobradinho, eu estava no céu. Que já não precisava mais pegar a condução, podia acordar mais tarde. E da educação, eu tive uma passagem pelos sindicatos professores, ali no finalzinho de carreira, já na educação. Simpro, né? Isso é Simpro, é. Simpro, Aí, Simpro DF. E da gestão do Simpro, eu saio por concurso para Polícia Civil, como agente de polícia. Aí quando eu estava como agente de polícia, eu volto para a faculdade, fui para o UDF, aí me bacharelei em Direito. Aí meus filhos já estavam ali pré-adolescentes. Aí vou estudar. Depois de bacharelado em Direito, vou estudar para ser delegada. Aí já estava como agente de polícia, estudei ali durante 2 anos. 2004, 2005? Meu concurso de delegado é de 2004, mas eu entrei na UDF para fazer Direito em... 99. 2000... 99. Eu estava lá nessa época, eu fazia Direito. A gente estudou junto também. Rapaz, ele sabe tudo. Isso mesmo. Foi isso. O Érito, inclusive, que é delegado de polícia, estava lá também nós estudamos juntos, Foi isso mesmo. Aí fui para o DF. Eu estudei lá. Eu e o Érito, nós nos conhecemos ali na fila de inscrição. Foi muito engraçado. Ele é delegado hoje. Hoje ele é corregedor na polícia. Sim. Ele é corregedor e o delegado-chefe. Mas a gente se conheceu na fila da faculdade e ali tinha em comum que eu era agente de polícia de pouco tempo. Ele era agente de polícia também. Então a gente já buscou ali uma similaridade, né? Alguma coisa em comum. E a gente caminhou os 5 anos de curso ali juntos. Nós nunca nos separamos. Nunca. Somos muito amigos até hoje. E aí, os filhos ali adolescentes e tal. Aí eu termino, faço 2 concursos da polícia, de delegado da Polícia Federal e da Civil. Passei nos 2, não podia seguir nos 2. Fiz a opção pelo delegado da Polícia Civil, porque eu já era agente de polícia, já estava aqui. Delegada federal, você sabe que tem que sair do estado, vai para a fronteira. É similar, e a remuneração era similar à época. E aí fico aqui, aí como delegado, aí eu digo que as portas se abriram efetivamente para mim. Tive a oportunidade de ser controladora na Codeplan, fui procuradora jurídica da FAP. Depois, em razão do trabalho feito na FAP, fui convidada para ser secretária de Estado da Criança, Adolescente e Juventude. Fui secretária de Estado. Aí saio da secretaria, assumi a administração de Sobradinho, fui administradora de Sobradinho. Depois acumulei a administração de Sobradinho 2 Fercal. Aí eu saio da administração, volto delegada-chefe da delegacia de Planaltina, fui delegada-chefe lá. E depois fui delegada-chefe no Paranoá. Quando eu estou delegada-chefe no Paranoá, já tinha uma longa carreira, né, do serviço público aí, tendo passado pela saúde, pela educação, mas foi lá que as pessoas me conheceram. Então, Brasília me conheceu a partir do trabalho de delegada
do Paranoá. 42 anos de serviço público. 42. Não é isso? É isso. Viu como eu estou estudando? Estudou tudo, fez o dever de casa. Aí desenvolvi um trabalho em defesa da mulher, a partir dessa cadeira de delegada ali. Busquei essa relação comunitária. Então, eu tinha uma relação comunitária muito intensa com os moradores do Paranoá, Itapuã, Paranoá Parque, aquela redondeza ali. Porque eu acho que até por ser professora, acho que eu trouxe um pouco dessa história de professora, e dessa compreensão de que o servidor tem que realmente estar à disposição das pessoas. Sim. E abrir as portas, me aproximar das pessoas, tornava o trabalho de polícia melhor, porque elas passavam a confiar, chegavam mais denúncias. É tão interessante, tem um crime, foi de um padre na Asa Sul, que ele foi morto, levaram os pertences e tal, e aí em algum momento alguém me liga na mesa da delegada-chefe lá do Paranoá, e eu atendo, aí falou: doutora, confio muito na senhora, sabe esse crime que está passando na televisão, do padre? Eu sei quem foi e sei onde é que estão as coisas. Nossa. Aí eu na mesma hora já pego uma caneta ali e começo a anotar as informações todas que ela foi me passando. Aí eu ligo pro delegado-chefe, à época era o doutor Lécio Rosseto, falei: doutor Lécio, eu tenho informação aqui, mas é de informante. Aí ele me perguntou: você se incomoda de eu abrir o microfone aqui do celular, né, o áudio, para que os policiais escutem? Eu falei: não, sem problema. Aí ele abre o áudio lá, eu comecei a dar as informações. Final do dia, o autor estava preso, recuperou os bens e tudo. A partir isso, de uma denúncia anônima. Mas isso só surgiu com essa confiança que as pessoas tinham no meu trabalho. E aí eu comecei, meu telefone até hoje, nunca mudei o telefone, é o mesmo número. Eu recebo ligação assim de centenas de pessoas. E as mulheres se identificaram comigo, né? Até porque eu fiz uma luta muito intensa contra o feminicídio quando fui delegada-chefe. Eu passei um ano muito ruim lá no Paraná quando eu cheguei. Naquele ano, 2018, tinha tido 5 feminicídios. E eu consegui prender os 5 autores e fui buscar em estados diferentes. Por exemplo, fui buscar autor no Ceará, fui na Bahia, fui no Paraná. Então, eu fazia a investigação, identificava a autoria e pegava um aviãozinho da polícia de 5 lugares que tem e ia lá e trazia o autor, apresentava à justiça. E isso se espalhou e fazia com que as pessoas confiassem ainda mais. Então, o meu trabalho foi se fortalecendo. Aí veio o crime do Marinésio, que é aquele estuprador, né, em série, que hoje já está aí com 77 anos de condenação pelos crimes praticados naquela época. E essa apuração também me colocou mais conhecida ali como a delegada do Paranoá. Assumi para mim esse título de delegada do Paranoá. Ainda hoje, mesmo parlamentar, eu sou a delegada do Paranoá. E essa proximidade com a comunidade, portas abertas, fazer busca ativa. Eu ia em busca da vítima de violência, para que elas se sentissem confortáveis, visitava as casas e tal. Isso fez com que a população me tivesse como uma referência. Tanto é que na eleição de 2022... eu tive 19.006 votos. Sim. Desses, 10.800 votos foram conquistados Paranoá e Itapuã em mediações. Tamanha confiança que as pessoas tiveram por conta do trabalho que eu fiz lá na segurança pública. E está continuando fazendo esse trabalho, né? Hoje com mais 16 projetos de leis aguardando a serem votados aí. São projetos de leis que são voltados justamente para o combate à violência contra a mulher. Exato. Um trabalho também voltado para a infância e a juventude, o funcionalismo público. Eu não estou fazendo campanha não, tá? Não. Eu acho que essas ideias, esse trabalho tem que ser valorizado. A gente precisa do setor público para que a gente possa cada vez estar trabalhando para que a gente diminua essa violência contra a mulher que a gente vive. No DF eu estava olhando aqui a parte dos índices. Hoje nós tínhamos 17 feminicídios no ano passado, hoje já temos 25 e ainda faltam 4 meses para acabar o ano. Né? Então, assim, qual a extensão do problema da violência para as mulheres na nossa sociedade? Qual a extensão disso? Isso eu sei que afeta a parte psicológica, a parte emocional, a parte física, né? Mas o que isso também afeta, doutora? Então, quando você fala aí do parlamento, né, e essas pautas, na verdade, elas são coerentes com essa história que eu acabei de contar de vida, né? Então, militei na saúde, na educação, na segurança pública. Então, eu tenho intensificado esse trabalho nessas áreas, porque são áreas que eu domino, que eu conheço, que eu militei, que eu sei das necessidades, sei das vantagens, sei como utilizá-los para otimizar
esse trabalho em defesa das pessoas. E aí, esse recorte da mulher, a gente sabe que o problema da violência doméstica não é uma coisa simples, né? É um crime ou é uma situação muito complexa que envolve muitos elementos. Às vezes, ontem mesmo eu estava, anteontem, conversando com umas garotas, né? Umas jovens, sobre feminicídio, e ela me perguntava isso: doutora, qual é a solução? Aí eu dizendo para elas, não tem uma solução que possa ser apontada como ideal. Por quê? Quando eu digo que é um crime ou é uma situação complexa, envolve o emocional. Sim. O emocional da mulher em relação ao agressor. Muitas vezes ela ama e jura que ama, mesmo ele batendo. Tem mulheres que em delegacia... É violência psicológica, né? Psicológica. Ela chega na delegacia e fala: doutora, eu não queria que ele fosse preso, não. Eu queria só que ele parasse de beber, porque ele só me bate quando bebe, né? Bebe todo dia. Aí bebe todo dia, pensou? A situação dela. Mas você percebe claramente essa dependência emocional dela em relação ao agressor. Então, e muitas vezes é essa mulher, como nós vimos, uma dessas vítimas, essas 26 vítimas, 25 que você se referiu aí, uma delas tinha medida protetiva e ela estava acolhendo o agressor com medida protetiva. Como se estivesse protegendo. Isso aí não é incomum, porque às vezes ela faz, vamos dizer, a denúncia, o termo não é próprio do direito, mas vamos falar denúncia que todo mundo entende. Faz a denúncia em relação a ele é preso, depois, em tese, há um arrependimento ou há um convencimento para que ela se arrependa, porque a família às vezes não apoia, a família não quer ver o autor preso. Então, tem os filhos pressionam. Eu já parte fiz econômica também. Econômica. Eu já fiz prisão de um autor em que a filha tinha em torno de 10 anos e ela liga para a mãe na delegacia e fala: mãe, se meu pai ficar preso por tua causa, eu não olho nunca mais na tua cara. E aí, por causa do amor da filha, ela abdica do direito dela. Aquela violência. E acabou pedindo para tirar a ocorrência, né, em desfavor dele, para que ela não perdesse o amor da filha. Então, esses dilemas todos, a vítima enfrenta. Então, para nós que estamos aqui para executar a lei, né, no caso ali do delegado, fazer a aplicação da lei, ou para quem é um vizinho, ou para quem é um amigo de uma vítima, para nós é mais fácil falar: olha, desculpa o termo chulo, você é um vagabundo, isso não presta, isso te bate, larga esse homem. Mas para a mulher não é simples assim, porque ela não está olhando de fora, ela está dentro do problema. Tem muitos fatores, né? O psicológico, relacionamento, os filhos, aí vem, como você mesmo coloca, a dependência econômica, a vergonha de ser sozinha, porque muitas vezes ela alardeia aí para amigos e parentes e amigas que está amando, ou que está namorando, ou que o marido é isso, o marido é aquilo. Daqui a pouco ela se vê diante de um abusador, de um agressor, de um opressor. Como é que ela vai dizer isso para os outros, né? Aquele príncipe, como diz uma música, não era um príncipe, era um sapo, né? Então, tem muita dificuldade. Ela convive com todos esses dilemas. Então, somado a isso, a gente tem aí, de forma... A parte do Estado, por exemplo, a dificuldade do Estado em oferecer plenas condições, ou oferecer condições e que isso seja uma coisa clara para as mulheres, que elas precisam compreender que essa rede de proteção existe e que efetivamente vai protegê-la. Mas tem muitas mulheres que fazem ali em boletim de ocorrência, ela faz o BO e depois ela não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe como acompanhar aquele processo até o final, que às vezes ela não está acompanhando, o autor arruma um advogado, vai lá, tem uma medida protetiva que ela tinha, ele consegue a revogação daquela medida protetiva, ela não fica nem sabendo. Sim. Então, isso é a falta desse acompanhamento de um especialista, né? Um advogado para acompanhá-la. Nem todas têm, com certeza, a minoria tem acesso a um advogado, por exemplo, para fazer esse acompanhamento. Sim, a defensoria pública ali, a maioria. Né? Mas é difícil para ela chegar e ser falta, acompanhada. Na verdade, uma comunicação do poder público com as pessoas, com as mulheres, né? Essa rede não é clara, as pessoas não conhecem, ela sai da delegacia sem todas as informações que ela precisa. Sim. Então, ela fica insegura. E muitas vezes, realmente, depois do registro, é quando ela corre mais riscos. Porque o autor, quando ele toma conhecimento, fica com ódio, né? Muitas vezes ele ameaça: olha, eu te agrido, mas se você for à delegacia, se voltar vai ser pior. E se ela sair e não tiver uma família para acolher, ela não aceitar a oferta de casa-abrigo que a lei permite para ela, e ela ficar vulnerável, é nessa hora que ele vai procurá-la e vai realmente pode fazer um mal maior para a vida dela, inclusive.
Então, nós temos aí um caminho muito longo a percorrer. Aí tem tarefas para a família, que precisa ser mais acolhedora, para os amigos, que não podem devolver para a mulher a culpa pela violência que ela sofre. Isso é muito comum, né? Atribuir a ela, colocar na mão dela, por exemplo, a responsabilidade pela família. Dizer assim, olha, se tu for lá, tu vai aprender o pai dos teus filhos. Você vai acabar com o seu casamento. Mas não é. A fala não é essa. Porque quem está agredindo é ele. A responsabilidade é dele de manter esse lar, de manter a integridade física dela. Porque ele tinha que estar ali para proteger, mas é ele que agride. Então, ela não pode colocar na mão dela, que já está sofrendo agressão, a responsabilidade pelo não fim do casamento ou pela falta do pai para cuidar do filho. Não é atribuição dela, ela é vítima. Então, ela precisa ficar confortável como vítima. Estou sendo agredida, estou sendo ameaçada, então todo mundo tem que estar do lado de quem? Dela. Tem que ser apoiada. Olha, eu vou apoiar a decisão que você tomar, vou acompanhar você à delegacia. Se você não estiver segura, pode ficar na minha casa. É esse tipo de ajuda que as pessoas que estão em volta precisam oferecer. E quando a mulher se vê desprovida, né, dessas condições financeiras, sem esse apoio dessa rede, né, familiar, e sem saber onde buscar isso no Estado, o que ela faz? Se sente sozinha e acaba que o único recurso que sobra para ela é retornar. E aí ela retorna e fica esse ciclo, né, de sofre a violência, registra a ocorrência, depois retira, né, depois novamente é agredida, vai à delegacia de novo, e você consegue ver de um mesmo casal 8, 10 ocorrências ou procedimentos que são iniciados e não chegam a termo, não chegam ao final. Então, falar de feminicídio e violência contra a mulher não tem uma solução simples, tem uma solução que envolve muitas pessoas. A mulher, por exemplo, se colocar em situação de segurança, que é, a partir do momento que ela registra uma ocorrência, tem uma protetiva, não retornar, não permitir, né, que o agressor chama, vamos conversar, né? Vem aqui. Sim. Aí ela vai lá desprovida, de coração aberto, sozinha, e acaba sendo agredida novamente, ou pode até ser morta. Tem a própria família que precisa se colocar à disposição dessa mulher para ajudar a fazer a proteção dela. Tem um Estado que precisa colocar de forma mais clara quais são as ajudas e uma ajuda mais completa. Registro ocorrência, vamos colocar a casa-abrigo à sua disposição, não tem casa-abrigo, um outro local para acolhimento, de repente, a ajuda psicológica que ela precisa, o advogado que tem que estar acompanhando, por exemplo, uma parceria do Estado com as entidades privadas, para que ela tenha acesso ali, o estudante de psicologia, que pode atendê-la, o estudante de direito, que pode acompanhar o processo dela, oferecer uma formação, mas quando oferecer a formação, se a mulher não tiver, oferecer a formação, em seguida oferecer um microcrédito desses bancos públicos para que ela possa aprender, em seguida comprar insumos para produzir alguma coisa e ter à disposição dela um local para venda. Por exemplo, as feiras públicas, né, que às vezes ela vai lá, aprende a fazer alguma coisa, artesanato, aí ela tem dinheiro para comprar o material, produzir, e em seguida um local para que ela possa expor, vender aquilo, ou ensiná-la, por exemplo, faz o curso, já deixa um site ali à disposição, onde ela possa fazer uma venda por meio da internet, mas precisa oferecer ajudas completas. Não pode ser só um diploma, uma certificação, depois ela fica com a certificação e faz o que com isso? Não tem um centavo para comprar um produto. Então, tem que oferecer uma ajuda completa. Então, o Estado... com alimentação, com o tem gás, por exemplo. Que pegue na mão dela e fale assim, eu vou te dar um aluguel por algum tempo. Um tempo suficiente para que ela se forme. Vou te dar um aluguel, vou te dar um vale-gás, vou te dar uma bolsa, vou te dar um curso, em seguida eu vou te ajudar a colocar no mercado isso que você produziu. Aí a mulher vai ganhar essa autonomia, essa independência, né, do agressor, porque ela não vai precisar da casa dele, ela vai ter dinheiro para se sustentar, te dar uma creche, uma vaga em creche para colocar seu filho, para que ela possa conseguir trabalhar. Então, nós precisamos reunir mais ajudas para que a mulher, quando ela se convencer de que realmente não pode viver sob aquela violência, que pancada não é amor, e ela fala, eu quero a ajuda do Estado, o Estado tem que colocar à disposição dela, e colocar à disposição dela todas essas ajudas para que realmente ela consiga sair do ciclo de violência. Bem falado, né? Você vê como a simplicidade e a humildade da doutora Jane, que todos esses assuntos estão contemplados nos projetos de lei que ela está fazendo. Isso. Volto a dizer, não estou fazendo política, porque eu li realmente uma quantidade dos projetos de lei que estão inserindo justamente isso. O auxílio econômico, o auxílio psicológico, tudo isso voltado nessa... O Comitê de Defesa da Mulher. Comitê. Acompanhamento de verdade. Isso, eu estou propondo um comitê
que é formado por 5 conselheiros, a exemplo, ou um paralelo aí com o conselheiro tutelar, por exemplo, né? Que quando alguém fala assim, ó, tem uma criança na vizinhança que está sendo agredida, a pessoa rapidamente pensa, vou ao conselho tutelar, Sim. sabe onde fica e sabe que lá vai ter atendimento. Então, a proposição do Comitê de Defesa da Mulher, a ideia é essa, que seja um local de referência, referenciado no território, para que ela fale, ó, ali na administração, por exemplo, eu sei que tem uma sala que é desse comitê, que eu tenho comissários equipados com uma viatura, que pode buscar, acompanhar, orientar essa rede de proteção. E aí sim, em todas as RAs, por meio dos comitês, as mulheres vão saber e a cidade vai saber. Ali tem um equipamento público que é de referência para ajudar e proteger essa mulher que sofre violência. É isso aí, é o envolvimento justamente da comunidade com a prevenção da violência contra a mulher, né? A comunidade, a doutora falou do setor público, tem um setor privado, né? Que são esses locais onde que ela pode estar também trabalhando, está dando um apoio. Né? Faz parte de um projeto de lei. Esse é um dos meus projetos de lei. Sim. Tem outro que fala do Educa por Elas, que é a ideia de levar a educação, porque eu acredito que para cessar essa violência também passa pela educação. Nós temos que formar os jovens. O jovem tem que debater entre eles o tema violência doméstica, Sim. porque no futuro, quem são os agressores ou os não agressores, ou as vítimas e as não vítimas? São esses adolescentes. Então, se você levar a formação aqui, ele vai crescer, vai entrar nos relacionamentos, mas já com a forma mais consciente, sabendo respeitar as meninas, respeitar a vontade dela, porque para mim a violência nada mais é do que desrespeito. Porque o respeito resolveria tudo. Se a pessoa respeitar o que ela pensa a respeito dela, o que ela pensa para a vida dela, os desejos que a mulher tem. Porque, em regra, a violência reside nisso. Esse machismo estrutural que a gente conhece diz que a mulher é inferior ao homem, que o homem que é casado é dono daquela mulher. Então, quando ela pensa e quer ter um destino, que de repente ela fala, eu quero estudar. Então, querer estudar não significa que ela quer sair de casa para arrumar outro. Tem uns que dizem isso, né? Tu quer sair de casa para dar para outro, né? Ou para namorar outra pessoa, ou para me trair. Não é nada disso. Ela quer se formar, ela quer ser bonita, quer botar uma roupa que ela goste. Então, esse machismo não permite. Acha que a mulher é propriedade e sobre essa história de propriedade reside toda a sorte de mazelas, né? Porque quando ela se recusa a ser essa propriedade ou essa coisa dominada, aí vem as agressões, vem os xingamentos e em muitas situações vem a própria morte da mulher, quando ela fala, não quero mais isso, vou cuidar da minha vida. Aí ele fala o quê? Não é mais minha, não pode ser de mais ninguém. E muitas vezes mata e se mata, ou mata só a vítima. Então, nós precisamos combater esse machismo estrutural. E a educação, para mim, é o local exato para que a gente consiga fazer essa mudança de paradigma. O machismo dentro do Brasil, eu estava estudando também, a parte da violência contra a mulher, nós somos o 4º país do mundo em violência contra a mulher. É isso. Então, assim, é considerável, né? 193 países do mundo. Nós somos um dos 5 países mais violentos para a mulher. Para se nascer mulher, é um dos piores países, é o Brasil. E assim, é duro isso. Eu penso que antigamente também já existia isso, já estava sempre inserido. Existiu. Só com as informações, com a tecnologia, isso tornou-se mais assim, evidente, né? Para a sociedade, para que os órgãos de segurança pública possam estar acompanhando, né? Parte da comunicação é importante, né? Eu vejo também que quanto mais divulgação dizendo quais são, denuncie, vai busque o seu direito, né? Não aceite esse tipo de situação. E hoje tem também um projeto de lei que diz a parte de divulgação também em ônibus públicos. Isso, né? Falar. Assim, acho Você viu que como eu tô muito bem informado. Estudou, fez o dever de casa direitinho. Eu acho que a comunicação é bem importante, né? As emissoras, quem faz podcast, todas as pessoas que são públicas, nós precisamos entrar nessa campanha da não violência. Recentemente, a Secretaria da Mulher lançou uma campanha em que eu acho que ela é muito forte, em que as pessoas vão lá e gravam um vídeo e falam, eu não tenho amigo covarde, Sim. Eu não sou amigo de homem que bate mulher. Sim. Para mim, essa campanha vem de encontro a esse desejo do nosso coração de que as pessoas que agridam mulheres sejam personas não gratas para todo mundo, para tornar esse ambiente mais desconfortável para o agressor, porque eu acho que ainda é muito confortável ser agressor. O homem agride a mulher,
Mas as pessoas ponderam, não, mas ele é só agressor, mas ele é tão gente boa, é meu amigo de futebol. No futebol é tão bacana, né? Toma aquela cervejinha mas comigo. A mulher falou isso, fez aquilo, mas será que é verdade, né? Que realmente fez isso? Será que não foi ela que provocou? Foi ela que está atrás de homem? Não era que atrás de homem. E acaba sempre criando a situação para desculpar o agressor. Aí ele fica confortável em continuar agredindo. Então, se a gente fizer como diz essa campanha, não aceitar todo mundo repudiar a agressão, aí eu acredito que ele se retraia, porque não tanto pela mulher, mas socialmente ele não quer ser visto como agressor, porque todas as pessoas repudiam esse tipo de pessoa. Então é uma campanha para mim muito bem-vinda e todos nós temos que dizer isso, né? É meu pai, ou é meu irmão, ou é meu primo, ou é meu filho, não aceito a agressão. Porque é fácil não aceitar a agressão em relação ao outro. Mas quando é um parente seu, você começa a desculpar, né? Não, eu conheço, ele é tão gente boa, né? Talvez a culpa seja dela, não seja dele. Então a gente não pode desculpar a agressão, porque às vezes a pessoa pode parecer, aos olhos de todo mundo, uma boa pessoa. Mas em casa ele é um agressor. E a gente não pode aceitar essa agressão, que é realmente uma covardia. Cada caso é um caso, né? Muita gente fala isso, às vezes até querendo justificar um lado ou outro, mas assim, nada justifica a violência, né? Isso é uma coisa muito importante da gente ter claro, assim, né? Ambos lados, né? A mulher não ser violenta com o homem não ser violento com a mulher, né? Isso vem da educação, né? A gente buscar ser pessoas que respeitam o espaço, o lugar do outro, né? Não é fácil, é? A senhora falando da sua história, assim, deu para ver claro, assim, que o papel, a firmeza que sua mãe teve com vocês de continuar na escola, de também ter uma ligação com uma religião, né? Como isso fez uma diferença, né? Como a educação fez uma diferença para a senhora estar onde está hoje, podendo falar o que está falando, né? Exatamente. E eu costumo dizer que exercer respeito é muito difícil, não é fácil. Mas a educação, acho que é esse caminho que vai nos ajudar a chegar nesse limite de civilidade, né? De realmente respeitar o outro, entender que o meu limite é até onde chegou o direito do outro. E parar aí, porque normalmente a gente sempre avança esse espaço do limite do outro e aí começam todas as desavenças, né? É isso, doutora Jane Klebia, transformando vida e fazendo histórias na vida das pessoas. Uma satisfação tê-la aqui. A gente queria conversar mais, mas eu sei que a agenda da doutora, da senhora é puxada realmente, muito. Deputada distrital, aquelas pessoas que queiram trabalhar realmente de verdade, a gente vai procurar aqui abrir o espaço, igual estamos abrindo, sabendo que o Lamparina é um podcast onde que trazemos pessoas que têm grande relevância para o nosso Distrito Federal. E eu penso que a senhora tem uma grande relevância para o nosso Distrito Federal. Espero que se sentiu bem aqui e claro. As suas considerações. Foi ótimo, agradeço demais a oportunidade. Vitor e Fábio, Fábio e Vitor, acho que Vitor e Fábio dá uma boa dupla, viu? E acredito que ele é músico mesmo. É músico, tá vendo? Mesmo. Já estão com a dupla certa, Vitor e Fábio. É Mas isso aí. agradecer de vocês a oportunidade, a gentileza, a oportunidade de falar desses temas que para mim são tão relevantes e espero que tenha relevância para as pessoas que nos ouviram. Eu queria pedir licença para deixar minha rede social. Por favor. Vamos encontrar como doutora Jane DF. Aí eu estou no Facebook, no Instagram, YouTube, em todas as redes sociais com esse mesmo nome, podem me encontrar. Lá eu recebo denúncias, recebo críticas, pedido de ajuda, qualquer contato comigo nessas redes sociais, a gente está ali para atender as pessoas. E no mais, desejar muito boa sorte a vocês nesse podcast, continue nesse caminho, dar visibilidade às pessoas que fazem o bem, que contribuem, é muito importante, e que cresçam, né, e se tornem, já são um grande podcast, e sejam aí conhecidos das pessoas, sejam muito felizes. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos essa oportunidade, você aí que ainda não segue o Lamparina Podcast nas nossas redes sociais, né, Vitor? Exatamente. Se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, comenta aqui o que você achou desse episódio. Quero agradecer mais uma vez a senhora pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. E uma coisa importante, a gente não tem nenhum vínculo partidário, né? Então, assim, a gente trouxe a pessoa da Jane, ela está ocupando um cargo muito importante para o nosso povo aqui de Brasília, né? E, mais uma vez, grato e a gente se vê nos próximos episódios. É isso aí, Lamparina Podcast. É com você.